Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas Jesus disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos lembra que é preciso escolher entre o Deus da vida e o ídolo da morte chamado dinheiro. Não há meio termo, não há possibilidade de conciliação. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A quem servimos? A Deus e aos irmãos, ou ao ídolo chamado dinheiro? Como entender esta passagem, como fazer esta reflexão? Porque nós vivemos numa sociedade que não dá para conviver sem o dinheiro. Então entenda o dinheiro como sendo meio, e o mesmo que seja o meio, e deve ser, ele também tem os seus caminhos éticos, morais, de honestidade, de justiça para ser adquirido. Agora, quando é que o dinheiro vira ídolo? Ídolo é aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida, em termos de importância. Ou seja, aquilo que substitui o lugar de Deus na minha vida é porque eu coloco sobre todas as coisas. É algo inegociável. Esse homem vai até Jesus com essa preocupação. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta é fundamental. Assim como a resposta de Jesus, a vida eterna está nas relações que eu estabeleço com o próximo, porque ela vai dizer da minha relação com Deus também. Não tem amor a Deus sem ter amor ao próximo. Não tem amizade com Deus sem ter amizade com o próximo. A minha oração, ela deve regar aquilo que me habilita a viver a fraternidade. Mas quando chega a outra pergunta, que diz respeito realmente a ter que renunciar a tudo, até os discípulos ficam preocupados. Com a palavra de Jesus, colocando a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Esta semana a gente meditava o texto de Tiago, que falava das riquezas. E realmente,
a gente refletia. Se eu tenho uma moto, isso vai demandar cuidado com aquela moto, zelo com aquela moto e tempo com aquela moto. Se eu tenho 2 motos, já é uma preocupação dobrada, ciúme dobrado, apego dobrado. Mas se eu tenho uma moto, uma casa, um carro, um terreno, um apartamento, uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, casas alugadas, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Quer dizer, isso demanda o meu cuidado, a minha atenção. E quanto mais coisas eu tenho, imagine que há pessoas que têm muitas e muitas coisas, inclusive entre estados, países até. Claro que ela vai precisar dedicar sua vida àquilo. E chega um momento que o viver pode não ser mais vida. Tanto em termos de comportamento, porque já disse que eu sou escravo daquilo. Então, a minha mente ela não volta ao tamanho normal em termos de ganância e tudo mais. E aí eu vou tentando me igualar a outros que já são tidos como grandes. E então eu já vou usar de outros caminhos até. Então imagine, não é Deus que nos tira do céu. São as nossas opções. É a forma como nós administramos o que somos e o que temos. É quando nós permitimos orientar a nossa vida somente por essa via. Aí chega o momento que você perdeu família, chega o momento que os amigos não são mais amigos, chega o momento que você não tem mais privacidade, que você não tem mais uma vida pública em termos de andar livremente na rua. Então pensemos nisso. Todos nós queremos ter e devemos ter aquilo que é necessário para a gente viver bem com dignidade. O que nos tira do céu são os nossos excessos, porque todos eles dizem do que nós não precisamos para viver. E aí, ter, mas de maneira que isso nunca substitua o lugar de Deus em nossa vida, o lugar do amor em nossa vida, o lugar da amizade em nossa vida, o lugar do serviço ao próximo em nossa vida. Que Deus de bondade nos ajude a tê-lo sobre todas as coisas, porque nos alimentando do pão espiritual, que é a vida missionária, com certeza nós vamos saber ter sabedoria para administrar o pão material, se assim podemos chamar, que é a nossa luta e labuta para ter as coisas com dignidade, mas que elas estejam a serviço da vida e não nós a serviço delas, porque elas não têm o que nos oferecer senão apego, egoísmo, com zero retorno em termos de qualidade de vida. O Deus da vida nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A tua palavra é luz no meu caminho.